Oi, este é o Conexão. Segundo dados do INEP, o Brasil tem 2,5 milhões de professores. Em 2018, mais de 4 mil tinham diploma de ensino superior, 65 mil especialização e 128 mil mestrado. A maior parte dos professores trabalha na educação básica. Segundo o indicador educacional Adequação da Formação Docente de 2017, 55,7% das disciplinas do ensino fundamental eram ministradas por professores com formação adequada, ou seja, que tinham licenciatura na mesma área da disciplina. No ensino médio, esse percentual era de 61%. E hoje a gente vai conversar sobre a formação das nossas educadoras. Quais ações precisam ser tomadas para fortalecer esta fase profissional? Vamos conversar com a Juliana Iadê, que é especialista em educação do Itaú Social, e o Nilson José Machado, que é coordenador acadêmico da Cátedra de Educação Básica. Gente, obrigada por participarem com a gente aqui do Conexão. É super legal, eu adoro essas entradas que a gente fala especificamente para as nossas educadoras, né? A gente entende que elas são muito importantes para o nosso país e é muito bom chegar aqui com novidades assim boas para elas. Então, no finalzinho, a gente vai contar umas novidades legais para vocês. Eu queria começar discutindo sobre alguns aspectos, Juliana, quando a gente fala sobre a formação inicial e os desafios da formação inicial. E um desses desafios apontados por especialistas é a qualidade da graduação das nossas professoras, né, quando elas ainda estão estudando. Sim. Esse é um dos desafios mesmo. É um desafio que está posto. Se nós olharmos hoje os cursos de graduação, né, de formação de professores, eles trazem lacunas, né, lacunas consideráveis que vão de alguma forma impactar na ação e na profissionalização deste docente, dessa docente, deste profissional que atua na educação. Então, pensar, né, a qualidade, pensar esse período tão importante na formação de um sujeito que vai atuar profissionalmente, né, é algo que nós precisamos, né, fazer e pautar, né, e infelizmente nós não temos ainda políticas públicas que definam, né, estes programas de formação. E aí está o nosso desafio, né? Porque pensar a regulamentação da própria profissão, pensar como essas instituições de graduação trabalham a formação deste profissional também é algo que precisamos, porque é urgente, porque é quem vai estar lidando com a prática e com o cotidiano. E a gente sabe que a atuação desse profissional impacta naquilo que é o fazer da escola, é a ação educativa, impacta no ensino e na aprendizagem. E depois a gente vai ver isso reverberado de outras formas, na aprendizagem ou não aprendizagem dos alunos, no processo de evasão e de abandono também. E assim, dá muita sensação, professor Nilson, de que assim, é preciso atitudes muito rápidas, é preciso pensar rápido e agir rápido para resolver algumas questões de educação. Um outro aspecto que é muito levantado é a distância do currículo que é ensinado nas faculdades, que é aplicado na faculdade, com a realidade de sala de aula e a realidade da geração atual dos alunos, né? Karen, olha, a marca da educação escolar básica hoje, a palavra-chave para marcar é a fragmentação. A gente vê uma enorme fragmentação disciplinar, não é? A gente está tratando os alunos muito precocemente como grandes especialistas e isso realmente não está funcionando. Esse auge da fragmentação disciplinar ocorre no momento do vestibular e aí às vezes a gente põe a culpa no vestibular, mas o vestibular não é culpado de nada. O vestibular é extremamente adequado à forma extremamente inadequada como a universidade funciona. Se o vestibular fosse diferente, os alunos que entrassem na universidade seriam inadequados, né? Ou seja, a fragmentação já está dentro da universidade, não é? E as matérias perderam todas as disciplinas. Eu sou professor de matemática, mas ocorre com todas as disciplinas. A gente perdeu no ensino médio o discernimento entre o que é fundamental e um cidadão tem que saber
e o que é penduricalho, o que é um suplemento, um complemento que ele vai buscar na rede se precisar dessa informação. Então, os currículos são muito inchados, não é? Muito cheios e cheios de pormenores, de coisas que representam obstáculos que os alunos têm que ultrapassar e começar a pensar sério na vida depois. Entendi. E assim, rever esses currículos é uma tarefa, parece bastante desafiadora, parece bastante grande. E tem que ter muita coragem também, acho, para mexer nisso, né? E essa integração disciplinar, ela também tem que ser associada a uma integração entre os diversos níveis de ensino, entre os aspectos assim, públicos e privados da educação, não é? Entre a prática e a teoria, sem rejeitar a teoria, que é uma coisa cega, mas sem cindir, como a gente cinde a prática e a teoria, não é? Então, os cursos de formação de professores, eles estão carecendo dessa revisão, não é? Revisão no sentido de se ultrapassar a fragmentação disciplinar. Fala-se muito de educação em tempo integral. Eu prefiro que a gente fale em educação integral. É preciso integrar razão, sentimento, a pessoa, a sociedade, a prática, a teoria, o público, o privado. Integrar essas coisas que aparecem muito separadas, cindidas. E a consequência é a perda do significado daquilo que se estuda na escola. Entendi. E é interessante porque o senhor está falando sobre significado, aí me vem uma frase que a gente conversou semana passada, de que uma aluna estava aqui, 17 anos, Laiane, e ela falou assim, eu não consigo estudar porque não faz sentido. Né? Eu acho que é essa frase dos alunos que resume isso, né? Não faz sentido para eles, eles não conseguem aprender, né? Eu quero trazer para essa conversa mais uma educadora, a diretora escolar Marilúcia Silva Souza Brandão, e ela fala conosco lá de Marataízes. Olá, professora Marilúcia, a senhora me ouve bem? Olá, ouço perfeitamente. Eu queria começar pedindo a sua opinião também, professora. Como que você percebe que as nossas professoras, os nossos professores estão saindo da graduação? Como o colega acabou de falar, essa fragmentação tem atrapalhado as universidades, faculdades, eles perderam o eixo do que o menino deve aprender dentro da faculdade, do adulto, e a criança dentro da escola. Eu observo, 25 anos de sala de aula e 31 dentro da escola pública, que o professor tem chegado à escola muito vazio, muito sem propósito. Eles estão meio perdidos, a culpa deles não, passam por uma faculdade, por uma graduação e se sentem perdidos, né, por estarem... Eu acho que a gente perdeu o contato com a professora Marlúcia, infelizmente. A gente vai retomar o contato com ela e a gente ouve a opinião dela. Mas eu queria trazer aqui, então, uma pergunta que eu fico pensando assim, qual que é a solução para isso, né? Talvez a gente precise, o professor já falou, né, cindir e tal, mas talvez precise pensar de uma maneira mais ampla e, assim, unir esforços, mesmo assim, governo federal, estadual, todos unirmos esforços para realmente rever isso, porque dá uma impressão de que é mexer num ninho de vespeiro e é um desafio grande, né? Exato, é um desafio gigantesco, né? Mas sem essa união de forças, né, a gente consegue avançar muito pouco. E eu acho que é algo que tanto o professor Nilson como a professora falou, essa cisão, né? E o que nós vimos, né, muito no que vem da fala desse professor, que a teoria ela está posta de forma muito mais do que a prática, né? E essa formação inicial pouco dialoga com a prática, uma teoria que está desconectada da prática. E a gente sabe que quanto mais estiver próximo dessa atuação docente, dos desafios que estão postos no cotidiano das escolas, é muito mais fácil de articular a sua própria prática docente. De alguma forma, ter uma fiscalização maior ou mais eficiente dos cursos de graduação das universidades ajudaria de alguma forma, professor? Eu entendo a sua intenção, Karen, mas eu temo, porque eu acho que há um excesso de avaliação, um excesso de controle, sabe? Uma subtração de poder do professor, que é o personagem principal dessa história toda.
aqueles dados iniciais que você nos trouxe, todos absolutamente corretos, são uma aparência da situação. Por exemplo, a aparência é que faltam professores, não é? Entendi, sim. Faltam professores bem formados, mas isso não é real, não faltam professores bem formados. Faltam na sala de aula, porque os bem formados muitas vezes foram fazer outras coisas. Foram não estão no chão da escola. Não estão no chão da escola. O sucesso profissional de um professor se dá pelo afastamento da sala de aula. Ele vai fazer outras coisas que são mais valorizadas, não é? Então, esse é um drama. Mantida essa condição de trabalho do professor da escola básica, quanto mais bem formado ele é, mais ele se afasta da sala de aula, não é? É lembra de um filme, Catch-22, né? Não, nunca vi. Era assim, arapuca. Quem dizia que queria sair da guerra era considerado maluco, né? Mas o maluco, então, não podia ser levado em consideração. Enfim, não fecha, a conta não fecha. Não fecha. A professora voltou com a gente, professora Marlúcia. Eu queria que... Não voltou a professora Marlúcia? Desculpa, eu não entendi. Não voltou, mas a gente vai conseguir ouvir a professora Marlúcia em algum momento, por favor. Enquanto a gente não ouve a professora Marlúcia, eu queria mostrar um trecho, né, de uma reportagem que foi feita pela Nova Escola. É uma série especial que eles fizeram, que se chama O que Querem os Professores. A gente vai ouvir agora um trechinho da reportagem que fala sobre a formação inicial. E nesse momento fala-se que o que os especialistas em educação, Daniel Cara e Ana Altenfelder, que é a diretora do SEMPEC, pensam sobre o que precisa ser feito para melhorar a formação inicial no país. Vamos assistir. A gente teve um problema também, e aí eu gostaria que a gente retomasse isso depois. Falando sobre a formação inicial, de que forma, já que a gente está vendo esse professor como o nosso protagonista, né? De que forma a gente deve fazer com que ele realmente seja o protagonista da história? Porque se ele é protagonista, ele tem que pelo menos ser mais ouvido, né, professor? Eu acho que a história do protagonismo, às vezes, leva a mal entendido. A gente não tem que ser educado na escola para ser protagonista. A gente tem que ser educado para representar bem os papéis que nos cabem. Às vezes a gente é protagonista, às vezes a gente é coadjuvante, às vezes a gente é figurante. Não é? A gente só é protagonista sempre para a mãe da gente, dependendo Ainda da bem, gente. né? Dependendo da mãe também, né? Dependendo da mãe, né? Mas então, o professor deve ser ouvido, ele deve ser parceiro, em vez de protagonista, né? Parceiro. Essa parceria entre o professor da escola básica e do ensino superior, ela é muito evidente a necessidade dela no que diz respeito à formação do professor. Não dá para a gente achar que forma um professor distante da sala de aula da escola básica. E na sala de aula a gente tem um professor parceiro, né? Um professor que deve colaborar com a formação, não é? Eu quero, então, agora a gente vai conseguir assistir esse trechinho da reportagem que a gente ouve o Daniel Cara e a Ana Altenfelder. A educação, ele tenta, mais uma vez, mais um esforço de fazer com que todos os professores tenham formação inicial e o critério de formação inicial seja a graduação. Então, um curso de ensino superior ou de pedagogia, ou um curso de ensino superior com licenciatura, né? Esse é o esforço do plano em termos de formação inicial. É preciso uma articulação das agências formadoras, das universidades, das faculdades, com o MEC, com as secretarias de educação. É preciso uma aproximação dessas universidades com a realidade da sala de aula. É preciso compreender o imenso compromisso que essas faculdades, essas universidades têm. Então, precisa tanto de um controle social, quanto realmente de um controle sobre a qualidade do ensino oferecido. Então, temos alguns desafios nesse sentido que são muito importantes, né? Primeiro, promover essa reflexão maior sobre o aluno da escola pública brasileira hoje, e depois a articulação, o conhecimento, a articulação da formação inicial com as macropolíticas. Eu acho que isso é uma coisa que ela fala ali que eu gosto muito, essa questão do compromisso. Talvez acho que falta isso também, né? Assim, todos
segurarmos aqui, não, essa responsabilidade é minha também, né? Todos os agentes que fazem parte da formação inicial do educador. Sim, e são agentes que estão em diferentes níveis de esferas, né? Estão nas políticas públicas, estão nas organizações sociais, estão nas universidades, né? E como confluir todas essas forças para que, de fato, a melhoria da educação aconteça? A gente conseguiu fazer o contato com a professora Marlúcia, vamos continuar ouvindo a opinião dela. Agora ela está com a gente por telefone, a gente teve algum problema na internet, então agora vamos conversar com a professora Marlúcia por telefone. Professora, a senhora me ouve bem? Ouço bem. Ah, legal. Você estava falando, antes da ligação da internet ficar ruim, sobre como que os educadores mais novos saem das universidades, das graduações. E aí, você estava dizendo, às vezes eu percebo que eles chegam um pouco perdidos e que isso nem é culpa deles. A senhora pode continuar? Eu vejo uma fragmentação grande dentro das universidades. O professor acabou de falar aí que os bons professores, eles saem. Eu também, eu posso falar que eu tenho bons professores na minha escola, excelentes professores, né? A gente tem feito, nesses 2 anos de gestão, um trabalho muito grande de valorização dentro da escola. Você é importante, você consegue. Temos tentado dar o maior suporte para esse professor, mesmo que eu havia falado anteriormente com a Bruna que a gente está com 70% da nossa escola que são professores não efetivos, são professores contratados. Então, a minha escola tem 70% de professores contratados, professores que saíram da faculdade há 3 anos, há 4 anos atrás, e que enquanto escola, enquanto gestor, a gente tem que dar o suporte, tem que ajudar mesmo, e tem que, quando ele chega na sala de aula com 35, 40 alunos, a realidade é outra, porque ele tem que ter um domínio total da sala, ele tem que ministrar o seu conteúdo, ele tem que descobrir ali as habilidades, ele tem que trabalhar essas habilidades. Então, a gente vê que toda formação continuada e toda formação profissional tem que passar pelo respeito desse profissional. A professora falou anteriormente que esse profissional ele é importantíssimo para a transformação do aluno. A senhora está falando de um aspecto que até linka para o próximo tópico que a gente separou para esse programa, que é falar sobre a formação continuada. A gente já falou bastante sobre a formação inicial. E aí, quando a gente fala em formação continuada, qual que é o ponto de vista que a senhora tem? O que a senhora percebe? Há uma abertura dos educadores que já têm um tempo maior de estrada? Há formação continuada? Há realmente uma procura por isso? Não. Eu fiz o meu mestrado e a minha tese foi falar sobre a formação continuada. E nas 2 escolas que a gente pesquisou, eles têm assim, uma dificuldade muito grande de aceitar a formação continuada, pois eles alegam que não vem de encontro a nada do que eles precisam. Porque o que o professor precisa? De algo que vá transformar o seu fazer para que ele também transforme a sala de aula. Aí fica aquele período vago, e a gente, quando fala da formação que a LDB pede, que é a formação dentro do serviço, não acontece esse tipo de formação, nem dentro do serviço, nem fora. Tem municípios que não estão garantindo esse direito ao professor. Dentro da escola, ele vai corrigir uma prova, ele vai preparar uma aula diferente, ele vai acertar a parte burocrática, né, da profissão. Então, não tem aquele tempo, não tem uma pessoa para assessorar essa formação. E, às vezes, é um professor só que está na sala de professor numa escola pequena. E aí, professora, na sua opinião, então, passa aí pela valorização, pela autoestima do educador, né? Com certeza. Se não tiver essa valorização, essa autoestima, falar que ele é importante nesse processo, aí sim. Eu costumo dizer que o professor e o aluno são 2 pilares importantes dentro da educação. São os mais importantes. Eles têm que caminhar juntos e eles têm que se fazer valer dentro da sala de aula. Sim. Professora, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente. Obrigada pelos seus pontos de vista. Espero que algum dia a senhora possa vir aqui no nosso estúdio para a gente conversar assim, tete a tete, tá bom? Será um prazer. Tá ótimo, obrigada professora. pela oportunidade. Obrigada, viu? A gente está agora chegando à nossa parte final do programa e eu queria que a gente usasse esses minutos finais para falar sobre caminhos, né? E vocês 2 aqui estão representando a Cátedra, que é uma iniciativa nova. Eu queria que vocês explicassem para a gente, um pouco, professor, pode começar? Qual que é a proposta da Cátedra, né? Ela parece que é algo bem dinâmico, né? A ideia da Cátedra, a ideia básica é a seguinte: o nosso problema educacional chave é a educação básica. Nós não passamos vergonha no ensino superior, nem na pesquisa. Não é uma coisa maravilhosa, mas não é vergonhoso.
Mas nós temos uma educação básica muito desigual, não é? Muito vergonhosa, sobretudo pela desigualdade, não é? É um problema imenso e é um problema assim que exige duas coisas: parceria. Nenhuma instituição isoladamente vai conseguir, uma escola, uma universidade vai conseguir enfrentar esse problema numa perspectiva de curto prazo, não é? E mutirão. Parceria e mutirão. Parceria pode ser muito demorada, o mutirão é para hoje, é para agora, mão na massa, não é? Então, quer dizer, o IEA dentro da universidade representa, é uma unidade, o Instituto de Estudos Avançados lá, é uma unidade que se caracteriza por essa transdisciplinaridade. Ali todos colaboramos em projetos que não têm uma natureza assim estritamente disciplinar. Então já combina as diversas matérias, os diversos níveis de ensino. E a parceria com o Itaú é interessante porque a caricatura do cenário é assim: há um público falido que não presta e um privado que só visa o lucro. E são duas caricaturas, não é? E nem todo o público é falido e não tem nada a dizer, e há muitos espaços funcionando e funcionando bem, e nem toda iniciativa privada é uma coisa cega somente e lucro, caricata, né? Visando ao lucro. Então, essa união público-privado é um elemento fundamental aí na cátedra. A gente viu imagens do lançamento da cátedra, sim, que aconteceu há pouco. E, assim, vocês estão prevendo, além de material, de conteúdo, né, de geração de conteúdo, também alguns encontros, né, Juliana? Isso, teremos encontros presenciais nesse primeiro semestre, né? Já temos marcado, né, 3 encontros, que inclusive o primeiro já está com a capacidade máxima, né, de lotação, e vamos ver como trazer esses professores, que temos a capacidade de 120 lugares aproximadamente, mas também teremos transmissão ao vivo com possibilidade dos professores dialogarem, enviarem perguntas, que acontecerá agora dia 16 de março. E como o professor Nilson dizia, né, eu acho que essa união é um jeito de somar forças, é um modo e de entender que só conseguiremos avançar pensando a melhoria da escola pública, a melhoria da educação básica como um todo em parceria, né? E o Itaú Social entende que caminhar em parceria traz muito mais possibilidades de ação e de ação concreta para essa melhoria. E o projeto da cátedra já tem um prazo também, né? Ele vai durar 5 anos, é isso? Assim, não há nada de cabalístico aí nos 5, mas o que há é a intenção. Veja, é uma história bem rapidinha. Quando assumiu a direção do IEA o professor Paulo Saldiva, que é um grande inspirador de todas essas ações, ele constituiu uma cátedra para a educação básica, não é? E me convidou para participar. E o combinado naquele momento foi assim: nós vamos trabalhar um ano e fazer um relatório, eu te entrego nas mãos. E se for partir para outra, é outra, e não vamos criar uma cátedra, não é, para criar um grupo de trabalho para ficar trabalhando permanentemente e daqui a 50 anos dizer que faz 50 anos que tem um grupo de trabalho, não é, tentando resolver os problemas da educação. E isso foi feito, realmente a gente fez 5 grandes seminários, né, o Itaú participou, mas na época como um participante, assim, não como um parceiro institucional. E aí houve o relatório final e em cima desse mapeamento de questões, assim, problemas aparentes e problemas que eram desafios reais, né? Em cima desse mapeamento é que está sendo montado o programa aí da cátedra, não é? 5 anos já e com o mesmo objetivo de a gente não criar uma instituição que vai ficar séculos aí, não, a gente quer respostas assim imediatas. É claro que os números são assustadores, são milhões de professores, mas a gente não pode ficar de fora avaliando isso. Tem que começar. Sim, mas o primeiro passo é
ter a adesão dos professores. A primeira parceria é com os professores. Sim. Não é? E aí, para poder encontrar informações, Juliana, basta acessar o site. Você consegue lembrar o nome do site direitinho? EAD? IEA, é o site do Instituto de Estudos Avançados da USP. E lá teremos informações sobre os seminários, sobre inscrições, sobre esse documento produzido a partir desse encontro de um ano e meio, disponibilizado. Então, ó, IEA, Instituto de Estudos Avançados da USP, você está vendo aí, fica aí um dos caminhos que a gente está querendo propor e apontar com essa nossa conversa de 25 minutos que já chegou ao final, infelizmente, né? Fica aí a dica, no dia 16 de março, o primeiro encontro. 16 de março. E, Karen, só queria afirmar aqui que a cátedra é um espaço também de escuta qualificada deste docente, ótimo, né? Então, tá será este espaço. É isso aí. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês aqui com a gente. Quando a conversa é boa, passa rapidinho, nem eu percebi que já tinha passado. Obrigada, voltem sempre ao Conexão. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser assistir novamente esta e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.